Vamos iniciar então as atividades da tarde com o painel de número 8. O tema é Inteligência Artificial e outras tecnologias no comércio exterior. Eu convido agora para fazer a moderação desse painel Roberta Portela Geraldo, que é advogada, conselheira técnica da AEB e professora da Fundação Getúlio Vargas. Nossos aplausos, por favor. E os palestrantes, Gustavo Lacerda Coutinho é auditor fiscal da Receita Federal e atual coordenador especial de gestão de riscos aduaneiros, inteligência artificial na gestão de riscos aduaneiros. Marcos Vinícius Vidal Pontes, ele é coordenador do Comitê Técnico Aduaneiro da AEB, ex-subsecretário e ex-superintendente da Receita Federal, e o tema é Tendências Globais e Novas Tecnologias no Comércio Exterior em discussão na OMA. E Ricardo Keiper, diretor de Supply Chain da GE Selma, processos de melhoria contínua aplicados ao comércio exterior. Roberta, por favor. Obrigada. Alô? Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar também aqui meus colegas de painel, Gustavo Coutinho, Marcos Vinícius Pontes e Ricardo Keiper, e agradecer a presença de vocês. O tema que nós vamos falar hoje é um tema que merece muitas discussões no comércio exterior. Embora eu seja advogada e talvez a ideia fosse que eu pudesse contribuir com questões regulatórias, mas, na verdade, o que a gente quer fazer aqui hoje é ir além um pouco do conhecimento geral sobre tecnologias no comércio exterior e entender não somente a aplicabilidade, o que Ricardo Keiper vai fazer isso na perspectiva da iniciativa privada, mas entender como que a administração pública se organiza aplicando essas ferramentas, com essas novas tecnologias, na gestão do risco aduaneiro. A ideia é que a gente possa fazer, de fato, um encontro entre a administração pública e a iniciativa privada, para que possamos entender por onde caminha essa gestão de risco aduaneiro pela administração pública e como é a experiência, a percepção da iniciativa privada nesse sentido. O nosso painel tem um tema básico, um tema principal, que é a inteligência artificial, mas decidimos tratar um pouco também sobre outras tecnologias. Afinal de contas, essa é uma agenda que envolve diversas tecnologias e a cada dia esse número aumenta no comércio exterior e em tantas outras áreas. E por isso, além do Gustavo Coutinho, auditor fiscal da Receita, que vai falar pontualmente sobre inteligência artificial, aqui também como nosso convidado está Marcos Vinícius Pontes, ex-subsecretário da Receita Federal, ex-superintendente da Receita Federal, hoje coordenador técnico do nosso Comitê Aduaneiro na Associação de Comércio Exterior do Brasil, e que vai tratar sobre outras tecnologias. Então, a gente inicia tendo essa ideia geral sobre as demais tecnologias e depois apontamos a nossa conversa para a inteligência artificial e essa interseção entre a administração pública e a iniciativa privada. Eu passo a palavra para Marcos Vinícius, por favor. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite da AEB para participar desse painel. Uma alegria poder falar sobre esse tema, um tema bem emergente em termos de comércio exterior, é um tema que está na pauta das aduanas, e eu vou me referir aqui a estudos que são feitos na Organização Mundial da Aduana em termos de novas tecnologias no comércio exterior. Acho que o passador aqui. Para falar com vocês a nossa dinâmica aqui de interação com o público. Cada palestrante terá um tempo específico, que nós estipulamos mais ou menos em 20 minutos, e depois guardamos um espaço para as perguntas. Mas, para otimizar esse momento, eu gostaria que vocês mandassem as perguntas por escrito, e para isso a nossa equipe estará à disposição
para poder fornecer o papel e vocês anotarem, e aqui a gente gerencia essas perguntas, tá bom? E aí é só vocês levantarem a mão para a minha colega que está ali de pé, ela vai até vocês e recolhe a pergunta. Marcos Vinícius, por favor. Bom, então, o estudo do emprego de novas tecnologias do comércio exterior, ele vem avançando, principalmente nos últimos 5 anos, em organizações internacionais, como a Organização Mundial da Aduana, a Organização Mundial do Comércio. E a forma como o setor público, o controle aduaneiro, de maneira geral, pode aproveitar informações dessas novas tecnologias e aperfeiçoar o seu controle e a facilitação do comércio. A logística, a cadeia logística hoje gera uma quantidade de informações e dados muito grande. E parte desses dados formam um pipeline de dados, né, e que podem ser compartimentados com a administração pública, né, no interesse do controle de fronteiras. Hoje, nós temos também que os grandes players de logística estão se tornando integradores, né? Estão promovendo soluções de ponta a ponta, e com isso gerando cada vez mais informações. Esse conjunto de informações que pode ser utilizado no controle das fronteiras pela aduana, saúde, agricultura, etc., depende, logicamente, de confiança mútua, né? A EB, dentro das discussões que estão ocorrendo no Comitê Técnico Aduaneiro, alguns de seus associados também solicitaram que discutíssemos nesse comitê novas tecnologias, né? Então, aqui eu vou apresentar algumas tecnologias que são discutidas no âmbito internacional, e os meus colegas de painel vão entrar mais a fundo em algumas delas, né? Bom, primeiro eu queria citar esse estudo, que foi a origem desse estudo, foi um trabalho feito com 192 países na Organização Mundial das Aduanas em 2018, e depois aperfeiçoado em 2022, que gerou esse relatório conjunto da OMC com a Organização Mundial das Aduanas, que trata justamente de novas tecnologias para emprego no comércio exterior e controle de fronteira. Então, lá foram analisadas e foram exemplificados também o emprego do blockchain e da tecnologia de registros distribuídos, DLT, né, Internet das Coisas, Big Data, inteligência artificial, aprendizado de máquina, uso de biometria, drones, realidade virtual, realidade aumentada e mista e impressões 3D. Então, basicamente, esse relatório que a capa está aí, que trata desses assuntos, trazendo alguns exemplos, né? Bom, falando aqui do primeiro de blockchain e do DLT, né, que é a tecnologia de registros distribuídos, né? O Ledger, que é um livro, né, um livro razão, que é onde se registra todas essas transações no mundo virtual, nesse ambiente do blockchain, ele é instantaneamente disponível a todos os participantes daquela cadeia. Então, isso dá uma rastreabilidade, uma visibilidade muito grande de ponta a ponta, né? Para a aduana, né, aproveitar esse tipo de tecnologia, ela permite uma melhor capacidade de análise de risco e facilitação do comércio, né? Você tem informações confiáveis em tempo real. Dentro dessas tecnologias, é muito comum se usar contratos inteligentes, são smart contracts, principalmente no ambiente do Ethereum, né, onde diversos tipos de contratos ou agreements podem ser feitos nesse ambiente de blockchain, e isso pode migrar para o controle aduaneiro. Então, o que se discute é, por exemplo, a utilização de smart contracts em LPCO, no pagamento dos direitos aduaneiros por terceiros, utilizando a cadeia blockchain de uma maneira confiável e ágil, né? Alguns exemplos no mundo desses últimos anos. A Maersk e a IBM já fizeram algumas
alguns experimentos, né, alguns projetos pilotos do uso de blockchain, principalmente entre os Estados Unidos e os Países Baixos, a antiga Hamburg Süd, né, também com outros integradores logísticos, marítimos e rodoviários, desenvolveram um projeto piloto para comércio de vinhos, né, entre a Austrália e a China. Outro uso bem interessante que foi feito pela União Europeia, também ainda um projeto experimental, foi a utilização de contratos inteligentes para o ATA-Carnet, né? É aquela permissão para admissão temporária e com a garantia a garantia dos bens, ela é feita por intermédio desses contratos temporários dentro desse ambiente de blockchain, né? Em termos de certificação de operadores econômicos autorizados, aqui no Brasil nós temos uma experiência que já foi lançada pela Receita Federal, né, de utilização de blockchains. A solução foi desenvolvida junto com o SERPRO, ela está disponível, ela não está plenamente operacional ainda, depende ainda da implantação nos outros parceiros do Mercosul. Mas temos outros países, outras experiências também de uso de certificação, de troca de informações de operadores certificados, né, acordo de reconhecimento mútuo entre o Peru, a Costa Rica e México. Isso parece ser uma tendência. Em termos de internet das coisas, talvez seja uma das tecnologias assim, mais proeminentes, né, mais emergentes, porque é possível fazer, gerar e aproveitar uma massa enorme de dados em dispositivos ou software ou sensores embarcados em veículos, em unidades de carga, em mercadorias, etc., né? E a internet das coisas tem uma sinergia muito grande com outras tecnologias, como, por exemplo, a robótica, a biometria, a realidade virtual, até porque ela tem uma filosofia comum com a realidade virtual, que é a fusão do mundo real com o mundo digital. Isso é possível, é a mesma filosofia da internet das coisas. Emprego em conjunto com inteligência artificial, com blockchains. O blockchain tem a internet das coisas, o uso conjunto com blockchains, ele permite que, de uma maneira descentralizada, possa-se identificar e validar determinados dispositivos, dando um processo muito confiável, né, no recebimento de informações que vão ser compartilhadas pelos participantes dessa rede, né? E para as aduanas, as informações provenientes dessa tecnologia internet das coisas permite aí uma cooperação muito grande com várias partes interessadas, como agentes marítimos, agentes de carga, armadores, transportadores, armazéns, etc. Já uma experiência que é muito citada foi no Porto de Bari, na Itália, né? Então, a implantação de vários desses dispositivos em mercadorias, em contêineres, foram definidas nos terminais determinadas rotas que deveriam ser seguidas, e na medida que os veículos, as mercadorias iam progredindo nessas rotas, as informações eram recebidas, e isso diminuía muito tanto a burocracia quanto o controle, a intervenção humana no controle dessas cargas, né? A utilização de tags de identificadores de radiofrequência também foi utilizada nessa solução do Porto de Bari, e o objetivo era trazer mais competitividade ao porto. Uso de Big Data, aprendizado de máquinas, isso aqui eu vou passar muito rapidamente, porque o Gustavo certamente vai dar uma noção muito melhor, né? Mas em termos de aplicação no âmbito aduaneiro, né, pode ser utilizada na cobrança de direitos aduaneiros, no gerenciamento de risco, classificação fiscais de mercadoria, análise de imagem de contêineres, enfim, uma série de utilizações utilizando inteligência artificial, mas eu vou parar por aqui porque o Gustavo vai falar isso com mais detalhes, né? Em termos de biometria também, cada vez mais crescente o uso de marcadores biométricos no controle aduaneiro, no controle de acesso a instalações, a áreas controladas.
E uma das grandes tendências no mundo é utilizar a biometria como também um fator adicional para o processo de certificação de operadores econômicos autorizados, né? Então, é algo interessante em termos de segurança, e isso está começando a ser utilizado por várias administrações aduaneiras, né? Em termos de movimentação de pessoas, né, de passageiros, isso já é usado em vários países, como no Brasil adotou em 2018, com os Jogos do Rio de Janeiro, o controle biométrico dos passageiros que chegam em 15 aeroportos aqui no Brasil. Nova Zelândia, Estados Unidos, Emirados Árabes, outros países também utilizam esse tipo de tecnologia. Uso de drones, aí eu não vou me referenciar muito a drones, esses drones que nós estamos mais acostumados, né, a ver, mas é mais um nome, digamos assim, lato sensu de drones, né? Hoje, uma possível aplicação, e já tem algumas iniciativas nesse sentido, é a utilização de drones para fazer a primeira miga, a última miga dentro da cadeia logística, né? Mas alguns países, como a China, por exemplo, já estão utilizando alguns protótipos, já estão experimentando, ainda em fase experimental, drones capazes de transportar cargas de 10 a 30 toneladas, né, a distâncias relativamente grandes. O objetivo da China é chegar com esse tipo na verdade é uma aeronave não tripulada, né, não é bem um drone, que possa transportar de 10 a 30 toneladas da China até países da União Europeia, né, o que se revela muito útil, né, para aqueles aeroportos menores, onde cargueiros ou avião de passageiros wide body não têm condições de aterrissar, né? Então, E a Receita, particularmente, usa o drones no controle de fronteiras, mas é mais monitoramento, né? Em termos de realidade virtual aumentada e mista, né, a realidade aumentada e mista pode ser utilizada como assistência visual no mundo físico, por exemplo, na conferência aduaneira, né? Então, uma possível aplicação desse tipo de tecnologia durante a conferência aduaneira, todos aqueles dados, né, os dados recebidos pela Receita Federal por diversas fontes, inclusive, por exemplo, o catálogo de dados, até isso pode ser utilizado. Então, vamos aqui numa hipótese com um catálogo de dados, né? A autoridade aduaneira está visualizando o manual do produto, está visualizando fotos do produto, dados do produto, e está visualizando o produto físico também, fisicamente, né? Então, você pode unir o controle, o mundo virtual com o mundo real numa conferência aduaneira, o que traz uma rapidez muito grande, uma confiabilidade muito grande no processo, uma rastreabilidade muito grande no processo, e evitar deslocamentos, né, de representantes de importadores ou da própria autoridade aduaneira, né? A impressão 3D é o último ponto que eu quero falar. Na verdade, para o controle aduaneiro, isso não tem muita relevância, né? Então, não é que não tem relevância, não tem muita aplicabilidade. O que se discute mais no âmbito da Organização Mundial das Aduanas é o controle, né, desses intangíveis que passam a fronteira. Normalmente eles estão até em nuvens, né? Então não é o bem que vai transpassar a fronteira, né? A utilização de softwares em outros países para impressão de determinados bens usando a tecnologia de impressão 3D, né? Várias questões são discutidas em termos de controle aduaneiro, em termos de origem, mas eu acho que essas discussões ainda são muito preliminares, né? E eu acho que, inclusive, esse tipo de questão está muito mais afeto ao mundo do direito tributário do que do direito aduaneiro. Bom, essa é a visão geral que eu queria dar. Eu retorno agora para a Roberta para prosseguimento. Obrigado. Obrigada, Marcos Vinícius. São questões preliminares, mas absolutamente necessárias, né? Enquanto você falava, eu estava acompanhando aqui a apresentação e analisando um pouco todas as tecnologias que você trouxe para tratar. Eu acho que, de todas, a mais desafiadora é a tecnologia do blockchain aplicado aos smart contracts. Quer dizer, a gente ainda vai aprender com você sobre inteligência artificial. Mas eu estou falando porque lá na Universidade de São Paulo a gente pesquisa sobre regulação, tecnologia e comércio exterior. E um ponto que é sempre um ponto de interrogação é:
por exemplo, a utilização do blockchain na realização, na formulação de relações jurídicas internacionais para os contratos ditos inteligentes, que, por um lado, a descentralização ajuda, facilita, agiliza, mas, por outro lado, não resolve questões absolutamente importantes, como as questões relacionadas aos conflitos internacionais, conflitos contratuais internacionais. Então, se eu tenho uma relação jurídica absolutamente descentralizada, dentro de um universo que eu não posso medir, tratando de uma relação que se estabelece em diferentes jurisdições, como eu conseguirei tratar dos conflitos que decorrem dessas relações, porque eu precisaria medir, ou pelo menos apontar o local de constituição do contrato, eu preciso entender a que jurisdição devo me reportar ou que vai regular aquele contrato. E no comércio exterior, o blockchain traz essa pergunta para a gente, né? Assim, a existência do blockchain causa esse desconforto para os advogados. Como, da mesma forma, facilita e agiliza, que é algo que as operações internacionais e aduaneiras precisam, mas, por outro lado, quando isso se torna um problema, será maior ainda para os advogados e juízes não preparados para lidar com uma linguagem de tecnologia, porque o blockchain não tem a linguagem que nós, né, pessoas comuns, conhecemos, são linguagens codificadas, enfim. E a gente teria que ter todo um aparato de inteligência hoje no judiciário para isso. Mas o tema não é jurídico, eu só coloquei aqui um ponto. Por favor, Gustavo Coutinho, fala um pouquinho sobre inteligência artificial. Boa tarde a todos. Então, primeiro agradecer aqui o convite, né, da AEB para a Receita Federal participar aqui do evento, poder mostrar um pouquinho, né, do nosso trabalho e, inclusive, olhando o tema aqui, né, do comércio exterior competitivo, como é que a Receita Federal pode ajudar, né, justamente nesse quesito, né? Tanto na importação quanto na exportação, tem diversos programas da Receita Federal, né, de facilitação do comércio que ajudam na competitividade, né, isso é óbvio, mas a gente vai falar aqui agora de um outro aspecto que é como que a gente interfere, né, quais são algumas das tecnologias que a Receita Federal está aplicando para diminuir a seleção que a gente faz, né, a intervenção nas cargas, que logicamente diminui o custo, né, o famoso custo Brasil, mas, ao mesmo tempo, mantendo a segurança que a gente precisa manter, mantendo a questão da concorrência leal, né, com as empresas estrangeiras que querem operar aqui no Brasil. Bom, então, rapidamente, só marcar meu tempo aqui. Então, eu falei disso rapidamente, né, como é que a Receita Federal pode ajudar o Brasil a ter um comércio exterior competitivo, né? Então, uma dessas vertentes que a gente tem é usar a gestão de riscos, né, que busca fazer esse ajuste fino entre a quantidade de controle que a gente aplica, né, nas operações de entrada e saída de mercadorias, e, por outro lado, também facilitação. Então, a gente não pode parar tudo, né? Obviamente, no passado isso até acontecia, mas hoje em dia é impossível, né? Com o tamanho do fluxo comércio exterior que a gente tem, não tem como você fiscalizar um percentual. Eu vou mostrar lá na frente quanto é que é o percentual brasileiro, mas um percentual alto é impossível. Acima de 10% já é uma grande dificuldade para o país. Então, vou falar rapidamente aqui, rápido mesmo, né, sobre 3 sistemas, né, que aplicam inteligência artificial ou apenas tecnologias que eu queria trazer para compartilhar, até para estimular as empresas, né? Enfim, a Receita Federal, se for entendida como uma empresa, né, ela investe em tecnologia para automatizar os seus processos, para reduzir custos, para ter mais eficiência, então vai ficar de exemplo aí para vocês, porque a gente usa e também entendo que poderia ser usado de alguma forma pelas empresas. O primeiro se chama BATDoc, tá? É um sistema desenvolvido internamente na Receita Federal, é uma abreviação de batimento de documentos. Bom, ele é uma solução automatizada, né, para conferência de documentos. Então, vocês, como todos aqui sabem, né, que são do comércio exterior, o comércio exterior ele é muito baseado em papel, ainda tem muito papel, né? E até eu botei ali, né, cadê o blockchain, né? Porque se a gente tivesse blockchain ali, a gente teria os documentos, primeiro, sendo emitidos nato digitais, ou seja, já são documentos que nem existem em papel. E, além do mais, a questão da confiança, né? Porque, assim, não há dificuldade nenhuma de fabricar um papel e apresentar para a Receita Federal como se fosse alguma coisa verdadeira, né? O BL, por exemplo, são emitidos lá fora, não existe um padrão, então tem toda essa dificuldade.
Então, o BatDoc ele é uma aplicação de uma tecnologia bem antiga, até bem simples, que é reconhecimento óptico de caracteres, que transforma um documento, né, em PDF, uma foto, em texto, né, para o computador poder entender. E aí a gente compara esse texto que está lá com o que está na declaração de importação, por exemplo. Isso facilita, isso agiliza a conferência aduaneira de documentos, que é uma das etapas do desembaraço aduaneiro. Aí, umas outras coisas que ele faz também, ele gera um relatório de divergências, né, entre o que está na declaração e o que está nos documentos. Então, ele vai apontar alguns alertas, né, que o auditor da Receita tem que tomar cuidado, tem que avaliar ali durante a conferência documental. Então, aqui só bem rapidamente a estrutura do sistema, né? A gente tem o portal Syscomex, né, ou até o Pucomex hoje em dia, o Portal Único do Comércio Exterior, iniciativas, né, extremamente importantes do governo federal para a facilitação do comércio. Lá você coloca os documentos e você também faz a declaração eletrônica de importação. Tá? A gente pega essas duas bases de dados, joga no algoritmo, ele faz o relatório para a gente. E aí o relatório ele vai mostrar para a gente quais são os campos que foram totalmente encontrados, os que foram parcialmente encontrados, campos que não foram encontrados, campos que estão fora do mapeamento do documento e alguns alertas, como eu mencionei. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é um exemplo de um documento, esse aqui é o certificado de origem, se eu não me engano, em que o sistema ele deu um alerta ali. Na NCM, consta uma NCM no documento que não consta na declaração de importação. Então, espera aí, o que está acontecendo? Aí o auditor vai lá olhar. Por outro lado, os campos que estão marcados em verde aí na tela, não sei se dá para ver muito bem, mas tem os campos ali marcados em verde. Significa que o algoritmo conseguiu encontrar corretamente o nome da empresa, por exemplo, que estava na declaração de importação, também consta no documento. Então, ele marca de verde e o auditor não precisa mais perder tempo com aquela conferência, né? Ali em cima, acho que tem um número mostrando que 87 de 142, bem no canto superior direito, para vocês verem, o algoritmo conseguiu bater 87 campos de 142, ou seja, mais da metade dos campos o auditor não precisa conferir. Então, isso aí traz uma agilidade, né, na conferência documental e, por consequência, menor custo aí de intervenção. Bom, falei bem rápido, esse foi o BatDoc, tá? Agora a gente vai passar para um outro sistema, que é o Sistema de Seleção por Aprendizagem de Máquina, o CISAM. Também é um sistema produzido internamente pela Receita Federal, tem documentação pública dele, quem quiser se interessar, posso passar depois, ou procura na internet também, que está bem fácil de encontrar. Ele está em produção desde 2015, ele aprende com o histórico das declarações de importação, né? Ele está 100% integrado no fluxo do Syscomex, né? E ele aprende sem nenhuma interferência humana. Na verdade, a interferência humana ela ocorre, na verdade, quer dizer, não há uma interferência humana, mas quando se faz uma conferência em zona primária, né, uma declaração de importação caiu em canal vermelho, e ela for ser desembaraçada, e ela tiver uma correção, por exemplo, na classificação fiscal, ou ela tiver uma correção no país de origem, ou em qualquer campo que seja, o sistema automaticamente vai aprender que aquele padrão de declaração, né, declarado com aqueles campos daquela forma, ele tem uma probabilidade maior de ter um erro, porque no passado houve uma retificação de um determinado campo, né? E aí ele separa os tipos de erro por categoria. Então, por exemplo, ele calcula erros na classificação fiscal, ele calcula erros no país de origem, ele calcula erros nas alíquotas dos impostos declarados e ele calcula também a possibilidade de falta de licenciamento administrativo, né? Aqui, para vocês verem como que isso é complicado, porque o sistema ele analisa 100% das declarações, né? E cada declaração ela tem um monte de campos, né? E cada declaração pode ter muitos itens também. Então, essa aqui é um exemplo da tela que o auditor que trabalha lá na parte do gerenciamento de risco, que ele vê, né, num determinado lote, né, por exemplo, hoje de manhã no porto do Rio de Janeiro aqui, tinha lá uma quantidade de declarações de importação para serem analisadas pela equipe de gestão de risco, né? E aí essa daqui é apenas uma das informações a que a gente tem acesso para fazer a seleção dos casos mais relevantes, né, para serem tratados por um auditor, né, do desembaraço. Por quê? Porque, como eu falei, não dá para ter uma seleção muito alta. Então, a gente tem que caprichar, né, no que a gente seleciona para pegar os de maiores riscos. Infelizmente, a gente não somos suficientes para cuidar de todos os riscos, então alguns riscos a gente aceita, né? Essa também é uma questão da estratégia da gestão de risco, né? Alguns riscos você aceita, né? Cada risco, dependendo da gravidade, você tem um tratamento.
E aqui um exemplo para vocês verem que o sistema, além de calcular aquele monte de número, que gera aquela tabela imensa de número, que o número às vezes é difícil de lidar com ele, né, porque é um número frio, você dizer que uma declaração de importação tem 92% de chance de estar errada a classificação fiscal. Por que isso? Por que o sistema acha que é 92%? Então, a gente desenvolveu também a descrição textual, isso é gerado automaticamente, todo esse texto que está aí, ele é gerado automaticamente pela máquina para explicar o porquê que ela acha que são 92% de chance de estar errado nesse caso aí. Então, aqui, não vou ler aqui por causa do tempo, mas basicamente no primeiro parágrafo ele vai dizer que ele analisou o histórico do importador. Depois, no segundo parágrafo, ele vai dizer que ele percebeu que tem mais declarações, é mais comum a declaração numa determinada NCM, que não é a NCM que ele declarou, dada a descrição do produto que ele colocou. Depois, ele analisou também o fabricante, né? Quando vem desse fabricante aqui, normalmente ele declara um outro NCM. E, por último, ele disse ali que, analisando aquele texto que está ali em cima, tungstênio em pó, 1.0 micron, W... não sei o quê, que aquilo ali também favoreceu fortemente a ideia de que há um erro de classificação. Então, ele explicou, e isso ajuda no convencimento do auditor que está fazendo análise de risco, né, se ele deve redirecionar aquela declaração para a conferência ou não. Bom, isso aqui eu falei rapidamente, então, assim, o CISAM, é importante, ele dá não somente a probabilidade de erro, como ele dá também qual seria a classificação correta. Ele te dá lá as 5 melhores, quais são as 5 mais prováveis, né? Ele, como eu falei, explica o resultado dele com linguagem natural, né, linguagem humana, aprende com os erros e acertos, e ajuda os novos servidores, né, que ingressam na carreira, que infelizmente a gente está há 10 anos sem receber ninguém, né, que é um problema para a gente conseguir, inclusive, a nossa missão de combater a concorrência desleal, que eu sei que foi bastante falado aqui nos painéis anteriores. Os novos que vão entrar, se Deus quiser, no final desse ano, no início do ano que vem, já vão ter uma série de informações que o sistema vai ajudar eles a pegarem insights que, vocês imaginam, a pessoa chega nova na Receita Federal, ela tem que lidar com plataforma de petróleo, com soja, com computador, com placa de vídeo, com celular, e a gente não é especialista nisso, né? As pessoas não têm necessariamente um conhecimento, então é difícil. E ele apoia também a verificação do despacho, né, com todas as dicas que ele dá. Bom, passando aqui para o último sistema, né, a gente tem um outro campo bem interessante, que é o campo da análise de imagens, né, por inteligência artificial. Aqui esse container, eu boto para perguntar para vocês o seguinte, vocês estão vendo que na primeira parte do container, ali à esquerda, tem uma figura que parece meio redonda, né, umas coisinhas com uma silhueta redonda, né? Aquilo ali são antenas, tá? Foi declarado como antenas. Eu pergunto para vocês, isso aqui é um container de 40 pés. Vocês acham que aí tem somente 80 antenas? Tem somente 80 disquinhos ali? Olhando para essa figura? Eu acho que tem muito mais do que 80, né? E foi declarado que tinha 80 antenas e que o restante que está ali no final, aquelas caixas, que seriam os cabos e conexões, seria o grosso do container, o que a gente pela imagem vê que não é, né? Então, a gente desenvolve lá um sistema chamado ASNA, né, que é Inteligência Artificial para Análise de Imagens, né? Esse é um sistema que ele tem diversos desafios, né? Eu vou ilustrar aqui alguns, né? A primeira questão é onde que está o scanner, né? Para o computador analisar, onde é que está o container, né? Para o computador analisar o que está no container, primeiro ele tem que encontrar o container dentro da imagem do scanner. E como é que a imagem do scanner aparece para a gente? Ela aparece com um caminhão junto, né? Tem o pneu do caminhão ali embaixo, tem às vezes o truck, né, que o pessoal fala. Outra coisa, o container, ele pode ser de 40 pés, ele pode ser de 20 pés. Se ele for de 20 pés, ele pode estar na ponta do caminhão, ele pode estar no final do caminhão. Pode vir 2 containers de 20 em cima do caminhão. O scanner que gera a imagem, ele tem diversos fornecedores. Tem a marca A, marca B, marca C. Cada empresa dessa gera um perfil de imagem com diferentes características, e isso também tem que ser superado pela tecnologia. Aí a gente vai, uma vez que a gente encontrou o container, né, dentro da imagem, primeira pergunta mais óbvia, o container está cheio ou está vazio? Né? Pergunta básica, né? Inclusive uma pergunta que, como vocês vão ver lá na frente, ajudou a gente a encontrar um caso bem estranho, né? Outra coisa que a gente pode perguntar para o algoritmo, a carga é uniforme ou não? Se a carga for uniforme, sou uma única mercadoria, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de comparar isso com uma declaração de importação.
né? Porque foi uma importação de soja. A soja tem um perfil, né, de densidade. Então, o algoritmo consegue dizer para a gente se a carga é uniforme, e se ela for uniforme, será que ela é soja, sim ou não. Já passei por aqui também. E aí tem outras coisas que a gente pode fazer também com esse algoritmo, né? Uma vez que a gente consegue recortar ali a imagem do container, eu posso procurar, por exemplo, posso perguntar para o algoritmo quais são as outras imagens semelhantes a uma determinada imagem que eu tenho. Por que isso é importante? Imagina que foi lá um container do Brasil para a Europa e encontraram drogas lá na Europa. O pessoal lá entra em contato com a gente e a gente rapidamente consegue perguntar para o algoritmo se tem outras imagens com aquele mesmo perfil, com aquela mesma assinatura, né, de imagem. Então, assim, o algoritmo mostra para a gente quais são as possíveis, né, imagens parecidas e a gente pode depois avisar para eles que tem mais containers indo possivelmente contaminados, né? Então, isso é bem interessante. Outra coisa também muito comum é a questão da detecção de anomalias, né? E aí eu vou passar aqui para o próximo slide, que é como é que eu faço para o algoritmo me dizer se tem droga ou não dentro do container, né? Eu tenho lá, hoje em Santos, por exemplo, 3.000 escaneamentos por dia, né? A gente tem pessoas olhando todas as imagens, mas mesmo assim a pessoa falha, né? A pessoa fica cansada, enfim, ela pisca, enfim, pode não ver. Então, a gente está treinando algoritmos para encontrar a droga automaticamente, né? Dar alertas, né, de que pode ter droga. Esse é um exemplo específico de detecção de drogas na parte do motor do container reefer, né? O container reefer é o container que tem refrigeração e é muito comum se esconder cocaína ali nessa parte. Então, ali em vermelho é a parte onde o algoritmo sinalizou que teria droga. E esse caso é um caso que realmente tinha droga, né? Então, ali está certo. Na verdade, foi usada essa imagem para treinamento do algoritmo, tá? E uma outra aplicação dessa tecnologia de inteligência artificial para imagens é, por exemplo, o trânsito aduaneiro, né? Então, imagina que você tem um caminhão que ele sai do Porto do Rio e ele vai lá para o interior de Minas, por exemplo. Será que a carga no meio do caminho foi violada, né? Sim ou não? Eu posso fazer isso com a imagem se eu escaneio o caminhão na saída e escaneio o caminhão na chegada, eu consigo comparar essas imagens. Só que essa comparação ela não é tão fácil. Ela tem uma dificuldade, né? Porque o modal rodoviário, ele balança bastante, né? Então, você imagina que o container, quando for chegar lá, ele não vai chegar igualzinho. Então, o que esse algoritmo tenta fazer é alinhar as imagens, levando em consideração esse balanço que teve nas mercadorias, e deixar só marcado os pontos da imagem onde tem maior desalinhamento, né? Então, nessa imagem ele sobrepõe a entrada e a saída, né? A entrada em verde e a saída em amarelo. Eu não sei se é exatamente assim, né? E depois o vermelho é o que é a discrepância. Então, vocês veem que no de cima tem mais vermelho do que no de baixo, né? A ideia é que o container ficasse todo de uma única cor, né? No caso seria todo amarelo, desculpa. Ele bota o vermelho e o verde e depois tem que dar tudo amarelo. Então, o de baixo ele está mais amarelo porque ele teve esse algoritmo de alinhamento. Então, são tecnologias que a gente está investindo para tentar facilitar o trânsito aduaneiro, por exemplo. E aqui o caso que eu ia falar que é interessante é que, não sei se vocês viram na semana retrasada, umas 3, 4 semanas atrás, que foi encontrado, né, um corpo, né, dentro de um container, né? E aí você vê, né, o container foi declarado como vazio, tá? Mas o algoritmo percebeu que não estava vazio, né? E alertou, quer dizer, que não estava vazio, e depois você dando o zoom ali, você vê que tem uma silhueta humana, e podia ser um manequim, podia ser realmente uma pessoa viva, podia ser uma pessoa morta, como foi o caso. Mas para vocês verem, né, o que a aduana tem que lidar, né? Até um container com uma pessoa falecida lá dentro foi enviado para o Brasil. Já foi enviado lixo para o Brasil, isso é um outro problema bem comum, né? A exportação de lixo. Então, esse tipo de coisa que a gente tenta superar com esse uso de tecnologia, principalmente esse tipo de questão. Infelizmente, se tivesse acontecido mais cedo essa reunião aqui, a gente estava com um desafio aberto, a Receita Federal, junto com a ENAP, lançaram um desafio para as startups, né, para quem quiser trabalhar nessa área de imagens, enfim, ajudando o Brasil, né, nesse caso, ajudando a Receita Federal mais diretamente a exercer o seu papel com soluções de inteligência artificial na área de imagens. Infelizmente, já fechou, se eu não estou enganado, fechou dia 28 de novembro a chamada para esse edital, eram 4,2 milhões de reais em subvenção para que alguma startup desenvolvesse isso com a gente, né?
enfim, acho que já foi fechado. E para terminar aqui a minha apresentação, depois de tudo isso que eu falei, de todos os investimentos que a Receita Federal está fazendo, tanto para a eficiência, né, na agilidade da conferência, quanto para a melhoria dos casos que são selecionados, qual que é o resultado disso? Primeiro, em termos de seleção na zona primária para a conferência, a gente saiu ali de um patamar de 8% em 2016, era bem mais antes, para um patamar de 2,87%, totalmente alinhado com as melhores práticas internacionais, com os países mais desenvolvidos, né? A gente está num patamar bem baixo de seleção, né? Os nossos vizinhos aqui têm percentuais bem maiores, tem países que ainda acham que tem que selecionar tudo, enfim, a gente está bastante bem nessa área. Isso aqui na importação, né? Na exportação é até menos, claro, bem menos até. E o recolhimento de tributos no despacho de importação vem subindo. Então, vejam bem, a gente está selecionando menos e melhor, né? A gente não precisa mais impactar aquele monte de empresa, né, quando era 8%, né, e ao mesmo tempo a gente consegue ir certeiramente em quem eventualmente está cometendo alguma irregularidade ali. Bom, pessoal, bem rapidamente foi isso. Eu vou deixar só uma última mensagem aqui, que eu sou o atual coordenador de gestão de riscos aduaneiros. Nós somos a coordenação que faz as análises das denúncias de irregularidades no comércio exterior, importação, exportação, passageiro, remessa. Se alguém tiver, né, alguma questão, alguma denúncia para fazer, esse aqui é o nosso endereço eletrônico. Eu sempre deixo aí disponível para quem quiser procurar a gente, as associações que há muito tempo trabalham com a gente na denúncia de situações de concorrência desleal. Então fica aqui o contato para que vocês entrem, falem com a gente, tá? Bom, é isso. Então, agradeço a todos e devolvo para você, Roberto. Na verdade, esse tema deveria fazer parte de um evento inteiro, né? E fará, né, presidente, porque o plano é que a gente possa ter pelo menos alguns eventos virtuais na forma de webinar, que a gente possa falar mais sobre tudo isso de uma maneira mais adequada, com mais tempo, porque a cada ponto que ele avança na apresentação, 1000 outros, pelo menos, aparecem para eu te perguntar. Porque são muitas coisas realmente muito interessantes. Quando você falou sobre tudo que um fiscal precisa lidar, a questão do lixo, só uma curiosidade, foi um tema que chegou à Câmara de Mediação e Arbitragem da AEB há alguns meses. É uma demanda desse tipo, por conta de um descumprimento contratual na venda internacional de lixo, que deveria ser desembarcado e desembaraçado no Brasil, e não foi. E eles queriam que, em mediação, nós tratássemos isso. E, por uma série de aspectos, recusamos a demanda. Era o mais adequado naquele momento. Descobri que existe um mercado absolutamente paralelo com relação a isso, e por questões de ética profissional, claro que nós não assumimos. Mas é curioso, né? E eu fiquei pensando, mas se vende lixo? Sim, se vende lixo. Ok. Bom, eu passo agora a palavra para o Ricardo Kuiper, diretor de Supply Chain da GE-Selma. O Ricardo tem aqui a difícil tarefa, não sei se tão difícil assim, de fazer um contraponto com essa voz da administração pública. Quer dizer, o que a gente quer entender é se, de fato, são facilidades, se a gente reconhece na tecnologia somente benefícios e facilidades, ou se essas facilidades se transformaram ainda em mais desafios para quem quer operar de forma regular, mas que precisa de velocidade, que precisa de uma série de aspectos na sua operação de dia a dia, principalmente uma empresa como GE-Selma. Por favor. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Zé Augusto, Arthur, Márcio, pelo apoio de sempre, colegas do Série da Feijão, um orgulho enorme estar aqui para falar sobre a nossa caminhada. Eu não sei se todos sabem, acho que a apresentação já está aí. Opa, voltar. Nós somos a GE-Selma. Alguém sabe que a GE-Selma fica em Petrópolis, faz turbinas, revisão de turbinas para o mundo inteiro? Petrópolis é serra, né? Mas faz, né? Então, hoje eu vou falar sobre a nossa caminhada, né, em processos de melhoria contínua e que são conectados ao comércio exterior. Há um pouco da nossa história, quem nós somos. A Selma foi fundada em 1951, agora 13 de julho fez 72 anos.
Nós temos mais de 30 clientes mundo afora, chegando a 2.200 funcionários, está um pouquinho defasado. A gente está acelerando muito por conta de uma oficina nova que vai ser inaugurada em 1 ano e meio ou 2, em 3 rios, e que vai duplicar a nossa produção. Investimento aí R$500 bilhão de reais. Nosso faturamento recente, aí, pandemia, foi $3 bilhões, né? Mais de 10 mil turbinas revisadas para o mundo. Só uma estatística interessante, né? Todos os dias, mundo afora, voam em turbinas revisadas aqui em Petrópolis, Selma, 550 mil pessoas. Isso é a população do Brasil no ano. Para vocês terem ideia da responsabilidade que está nas nossas mãos aqui na nossa equipe. Então, a questão de segurança, de preocupação com a segurança das suas famílias, das nossas famílias, dos profissionais que voam, é a nossa prioridade número 1. Aqui tem um fator interessante. A gente faz mais de 90% dos reparos de alta tecnologia e de revisão dos acessórios das turbinas. Isso é uma herança do Ministério da Aeronáutica, que investiu em altíssima tecnologia que nenhuma outra oficina no mundo tem. Isso dá uma vantagem competitiva gigante para a gente, porque enquanto a gente recebe a turbina, desmonta, faz as inspeções e repara aqui, recebe para reparar, as outras oficinas espalham as peças em reparadoras que estão em Singapura, Estados Unidos e Europa, né? Isso dá a gente uma velocidade incrível também, né? Esse ano nós vamos bater o nosso recorde, que foi de 2019, de 500 turbinas revisadas aí no mundo. Temos 5 oficinas aqui, todas localizadas no Rio de Janeiro. E fazemos esses motores automáticos. Já fizemos vários, inclusive militares, né? Mas o GNX é o motor do 787 do Dreamliner, né, que vocês conhecem aí, última geração. O CF680 é do 767. O LIP-1A e o B são turbinas de última geração do MAX, né, da Boeing 737, 319 e 320 neo, que são os novos da Airbus. Os CFM são dos atuais ponte aérea 737, 319 e 320. Uma coisa interessante, o CF34 é o motor do 190 e 195 da Embraer que vocês vão aí. Para vocês saberem, a Selma produziu mais de 500 turbinas para o 190 e 195 da Embraer, turbinas novas. Então, vocês devem ter voado já em avião brasileiro com turbina brasileira sem saber. Aqui são as oficinas, nós temos a matriz, que é em Petrópolis, temos um banco de provas gigantesco, que foi inaugurado em 2018, eu acho que o Márcio teve a oportunidade de estar lá, Zé Augusto também, alguns colegas. É um dos maiores bancos de provas do mundo e tem capacidade de testar as maiores turbinas do mundo. Temos um banco de provas aqui, perto do Galeão, a AVE em Petrópolis, que era a nossa parte militar, há um tempo atrás, fazemos a revisão do F5, que é o motor supersônico aí do F5 da FAB, e temos o 14 bis. A gente gosta de brincar com o americano, que quem inventou o mais leve que o ar que voa foi o brasileiro, foi Santos Dumont. Aí eles falam, não, foram os irmãos Wright. A gente brinca que catapultado até tijolo voa, né? Eles riem pra caramba. O 14 bis é onde a gente faz as turbinas de última geração, que fica ali em Petrópolis também. Esses são os nossos clientes mundo afora. Pouca gente sabe, mas a United, a Salters, que é o maior operador de 737 do mundo, FedEx, a Ryanair do Reino Unido, Arábia Saudita, África, Coreia do Sul, eles fazem turbinas aqui em Petrópolis, não fazem lá nos Estados Unidos, etc., né? Como todo mundo poderia pensar. Mas como é que vem para Petrópolis? Vem sim, vem de caminhão, vai lá. E a gente tem uma coisa que ninguém tem, né, que é a logística door to door. Depois eu explico isso. Nossa história, né, sempre soprando ar, começando com ventiladores, né, só que foi aumentando o tamanho do ventilador, né.
fomos da Força Aérea, né? E fomos da Panair do Brasil, lembra do Constellation, aquele fazendo revisão de motores convencionais. Bacana, né? DC-3, alguns de vocês, talvez eu viajei, quando era pequenininho. Produzimos a primeira turbina do Brasil, que foi o SPEI, que foi do AMX, né? Do caça, primeiro jato que a Embraer produziu, e assim fomos na caminhada, fomos privatizados em 1991 e em 96 a GE comprou. E aí, desde então, temos caminhado aí em crescimento. Essa nossa logística, a história que eu vou começar a contar sobre produtividade, começa aqui. Até 2002, o grande mercado nosso era o doméstico, né? Lembra da Varig, VASP, Transbrasil? Eles eram praticamente 70% do nosso mercado. Infelizmente, com 11 de setembro, eles não resistiram. A Selma tinha 2.000 funcionários nessa época, era a oficina da GE que ia tomar conta da América Latina, e, de repente, em um ano, a gente demitiu 1.500 funcionários. Para vocês terem uma ideia, leva 5 anos para formar um mecânico de aviação com carteirinha da ANAC. E é o que a gente faz todo dia. Agradeço enormemente o Senai, que nos apoia há mais de 30 anos na formação de mecânicos lá em Petrópolis. É um programa maravilhoso e tem permitido a gente crescer. E essa é a nossa logística door to door. Tem um fato interessante, que nós fomos lá, estávamos quase morrendo, fomos na Saltus, em Dallas, maior operador de 737 do mundo. Acho que nós gostaríamos de fazer uma turbina para vocês. Vocês são da onde? Somos de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Petrópolis, no Rio de Janeiro? Onde é isso? Eles faziam ali no Texas mesmo. Mas eu não tenho departamento de comércio exterior, como é que eu vou mandar para lá? E se nós propomos, se nós pegarmos a turbina aqui, levarmos para Petrópolis e devolvermos para vocês aqui, vocês aceitariam fazer um piloto? Acho que precisaríamos só de uma invoice para passar pelas alfândegas. Então, vou fazer um piloto, mas não levaram muita fé. Ou seja, quando nós devolvemos para ele no hangar deles, nós fomos 60 dias mais rápido que quem fazia para eles, lá no estado deles. Eles ficaram maravilhados e, desde então, a gente faz logística door-to-door para todo mundo. Uma coisa interessante, né, é que ninguém sabe, mas turbina para a linha aérea é um step, como é o step do seu carro. Então, a linha aérea, por exemplo, a Saltus, que tem mais de 1.000, 2.000 motores, ela tem um banco de motores sentados que ele não pode parar de voar. Então, ele troca em 3, 4 horas a turbina. Então, você pode imaginar que se eu sou 60 dias mais rápido que o meu concorrente lá, ele elimina de turbinas, cada turbina $25 milhões, umas 5, você pode ver o efeito que dá para ele em termos de reinvestimento de ativos que estão parados. E aqui é a nossa história, né? Quando eu recebi essa missão aí de trabalhar em comércio exterior, eu sou engenheiro, né? E eu não entendia nada de comércio exterior, e foi sobrevivência. Aqui estão 2 curvas que são interessantíssimas. A primeira, onde está aquela moedinha ali, é quanto a gente gastava all inclusive, modal aéreo, para trazer peças dos Estados Unidos, então frete terrestre nos Estados Unidos, frete aéreo para o Brasil, todas as armazenagens aqui no Brasil e também, né, obviamente, frete terrestre até a Selma. $1,53 para cada $100, né? E a gente já estava fazendo o trabalho, porque a gente começou com $3,50, mais ou menos, né? E nós levávamos 14 dias para trazer as peças da porta do centro de distribuição da GE até aqui Petrópolis. Ou seja, não dava para competir lá fora. Então, a primeira coisa que a gente fez, quando me deram essa missão, foi entender o processo. E foi muito interessante. Até hoje eu levo uns tapinhas aqui, porque eu falo isso aqui, por causa da Receita Federal, né? Eu era Black Belt, formei na época do Jack Welch, lá nos Estados Unidos, eu mania de medir tudo. Eu cheguei e perguntei, poxa vida, quantos passos tem esse processo de importação e exportação? Eu acho que 2. Como 2? Quem são os 2? Nós e a Receita Federal. Eu cheguei, não, para com isso. Aí, depois de estudar o processo, uns 8 para importar, 7 para exportar,
Vamos medir isso aqui, mas não tem métricas. Criamos as métricas, né? 6 meses depois, quando a gente tinha uma massa de dados suficiente, eu botei no sistema estatístico e adivinhe quem era o mais rápido, o mais estável de todos. Adivinhe. Uma chance. A Receita Federal. Foi a melhor notícia do mundo. Quer dizer, então, que a gente estava se escondendo atrás da Receita Federal. E aí eu levo pancada até hoje, porque todo mundo gosta de malhar, eu falo o contrário, né? Você tem que ser acurado, você tem que ser compliant, né? Então, com isso, a gente começou a focar em velocidade e acuracidade, né? Redesenho de cadeia logística. Uma coisa interessante, que processos internos era cheio de castelinhos, né? E o que eu fiz foi criar uma célula transacional. Com isso, eu implodi 10 dias o processo de importação e exportação. Por quê? Tinha área de embalagem, tinha área de compras, tinha área de comércio exterior, tinha galera que emitia nota fiscal. No momento que se botou esse pessoal numa célula transacional, foi incrível. Você não sabe o dano que uma parede faz na comunicação, né? Outra coisa, né? Comunicação simples, contínua, trabalha na exceção, a regra segue, né? Colocamos nosso time engajado dentro da linha de produção. A gente conseguiu alinhar as prioridades dos motores à cadeia internacional, né? E capacitação da equipe. Aqui eu tenho um agradecimento enorme à Firjan e à Funsex. Nós agora estamos chegando a 170 profissionais formados no mini MBA que foi desenvolvido para a Selma, com base, nitidamente, foco em modal aéreo, mas tem todos os modais e todas as técnicas. E eu fiz esse curso. Grande parte da diretoria fez esse curso. A produção está fazendo esse curso. Nossa qualidade está fazendo esse curso. O pessoal de materiais faz esse curso. Sabe o que aconteceu? Uma coisa mágica. A comunicação começou a funcionar de uma forma brilhante na produção. Então, não acabou aquele papo, falta material, não chegou. Parece que está uma fada, né, que faz com que o material pose lá dentro. Não. É igual você viajando. A diferença é que o material não fala, né? Tem os mesmos documentos, os mesmos requisitos. Outra coisa, questão estratégia, criação de logística porta a porta, que eu mencionei, inclusive para materiais. Nós fazemos o pick-up nos Estados Unidos e trazemos até a Selma. Acabou aquela questão, é ex-works mesmo. Pegamos lá, trazemos, é muito mais rápido, muito mais eficiente, e com isso o custo cai, né? Supply chain agora é operação. Antigamente era uma área transacional, não é assim que vocês são chamados, geralmente, aí, nas empresas de vocês? Né? É a área transacional. Lá não, faz parte da operação, né? Parceria com fornecedores alinhada com a produção. Quando nós produzimos um motor novo para a Embraer, nós fizemos o que chama uma model line com o Porto Seco de Resende. Acabamos de fazer uma model line com o aeroporto do Galeão, alinhando a nossa cadeia com a cadeia do aeroporto. Sabe quanto a gente reduziu nisso? Com essa model line do aeroporto aqui do Galeão? 1 dia e meio. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto significa isso de caixa da empresa? Nós trazemos todos os dias, 15 milhões de dólares em peças chegam lá em Petrópolis. 1 dia e meio, 20 milhões de dólares de caixa que você libera para a empresa. Isso é monstruoso, 300 milhões de dólares todo mês, né, que a gente traz dos Estados Unidos aí, e mundo afora, né? Utilização de contratos globais, ganhar escala, né, em termos de, principalmente, modal aéreo, que é caro. E legislação. Aqui é fantástico isso, né? Redução de licenças de importação. A gente tinha umas licenças de importação que eu não conseguia entender. A ingenuidade ajuda, né? Então, até que teve uma reunião lá com a Camex e tudo mais, eu perguntei ingenuamente por que eu tenho que pedir licença e lá no banco pagar um dinheiro se eu trago a peça todos os dias e não tem similar nacional, etc. E ficou todo mundo sem resposta. Eu perguntei, não daria para fazer uma licença por, sei lá, 3 meses, 6 meses? O fato é que o pessoal entendeu e foi fantástico. 1 mês depois não tinha mais licença de importação nenhuma, né?
Outra foi a implementação de regimes modernos, né, que, no caso nosso aqui, começou com linha azul, né, linha azul fantástico. E aí, em 2016, a GE estava preocupadíssima que a gente ia ser auditado pelo CBP, Customer Border Protection, porque a Selma passou a exportar 7% de tudo que a gente fazia para os Estados Unidos, para a própria GE. E qual não foi a surpresa do pessoal do Customer Border Protection? Eu estava tranquilo, porque eu vi o linha azul, estudei os dois, cheguei, pô, mas isso aqui está parecido com a gente. E a gente foi classificado com nível 3, sem nenhuma observação. Eles nunca viram isso. Nível 3 é best practice. Nível 1, dever de casa a fazer. Nível 2 chegou lá. Nível 3, melhor prática. Aí, para vocês terem ideia, não é para nos gabar, não, mas para ver a qualidade dos nossos regimes especiais. Hoje nós somos OE pleno, né? A outra coisa foi a questão do RECOF, que, além, ele começou como velocidade, hoje nos ajuda em questão de diferimento de CMS, porque se a gente exportando 96%, a gente já estaria morto. Morto, completamente. Só de CMS a gente estaria caixa, inviabilizando isso aí. E foco, né, na simplificação da legislação. Uma das coisas fantásticas aí, que eu sempre tenho que agradecer a Márcio, a AEB, Firjão, é o apoio incondicional que a gente tem. A própria Receita Federal, que muitas vezes nos ouve, né? Uma das coisas que não se discute, eu não discuto legislação, eu executo a legislação. Depois eu vou discutir como a gente pode fazer para simplificar a nossa vida. Duas coisas que eu deixo de mensagem aqui, né? A primeira que eu aprendi quando nós implementamos os primeiros ERPs na Selma, né? O César Sucupira, que era o rei do MRP2 na época, falou o seguinte: se você vai implementar um sistema MRP ou qualquer outro, e as informações que você entra não são acuradas, você vai receber lixo na velocidade da luz. Então, questão de compliance, verificação de documentos, são o primeiro baseline. A gente não discute. Agora, falando de tecnologia, RPA, todo mundo sabe o que é RPA? Robotic Process Automation. Né? Alguns de vocês conhecem. Uma das coisas que eu aprendi no Six Sigma é o seguinte: tarefas repetitivas do ser humano, sabe qual é a curiosidade do ser humano? Se tanto, 80 e poucos %. O exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: vocês vão para um caminho novo, todo mundo fica super atento, certo? Você vai e volta todos os dias para o seu trabalho, né? Quantas vezes você nem sabe como chegou lá? Certo? Então, se você põe uma pessoa, o seu colega, para fazer um cara crachá de papel, você está matando o sujeito. Daqui a pouco ele está pensando em outra coisa, e aí você vai ter os erros aí, multas, né? Etc., que não nos ajudam. Então, como é que funciona isso? Primeiro, que a gente usa um PDF que, na realidade, a gente consegue transformar em variáveis. E isso tudo é comparável com o quê? Com a invoice dos fornecedores, são mais de 500 mundo afora. Essas invoices vêm eletronicamente para a gente, o robozinho analisa, bate com a nossa ordem de compra, e ele também verifica todos os requisitos de regulamento aduaneiro, para que a gente garanta a integridade da declaração de importação. Tá? Outra coisa, não temos, tá, qualquer tolerância com madeira condenada. Então, a gente não deixa voar para o Brasil, a gente tem um processo de inspeção lá fora, autorizamos trocar pallets, né, e também a questão de peso, né? Somos OE pleno e a gente tem consciência de tudo que a gente traz aí de risco para o país, isso não pode acontecer. Uma das coisas interessantes também em tecnologia, já estamos com um projeto de inteligência artificial na nossa engenharia, né, e que está trazendo aí grandes benefícios em performance de motores. A gente está pensando em como aplicar agora na sua linha para ser mais compliance ainda, né? E, por último, em termos de tecnologia, a gente usa bastante a questão de comparações outras, né, de performance para evitar os processos que você encontra em muitas empresas. Já viram o processo? Qual é o processo do Cheito?
dezenas de e-mails, a gente elimina e-mail, né? E outra coisa, o sistema aponta sempre para a gente o que é de melhor, a exceção, né? Se você tem esses sistemas, o ser humano vai fazer o que ele faz de melhor, análise, exceções. E com isso você é capaz de mudar o comportamento de fornecedores, né? Fornecedores que erram muito, a gente começa a devolver, reclamam no início, mas depois eles se ajustam. Então, para vocês terem uma ideia, eu escuto isso muito quando ando por aí, eu tive grande dificuldade de aprovar com a minha liderança, né, um investimento para implementar, né, melhorias na minha empresa em comércio exterior. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Nós começamos com $1,53 por cada $100, all inclusive, tá? Door to door, Estados Unidos, Petrópolis. Hoje nós estamos com 60 centavos. Então, sabe por que nós estamos com 60 centavos? Já foi 40 por causa da pandemia, né? Voo, etc. E dos 14 dias, né, primeiro, dá para notar que, vocês notam que até 2008 a gente cortou pela metade o tempo, sem regime especial nenhum, tá? Isso foi simplesmente ajustando as informações de uma forma compliance, usando essas ferramentas de exceção. E de 2008 para frente, aí sim você tem regimes especiais. Isso tudo, né, quando nós tivemos o CCT agora, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo intenso. Sentamos com um galhão aqui, que foi a best practice, desenvolvemos todo o nosso sistema, repensamos. Todo mundo reclamou do CCT, para a gente passou liso, né? Temos agora a questão de classificações fiscais, atributos, etc. Sabe o que nós fizemos durante a pandemia? Aproveitamos a engenharia para fazer, revisamos todo o nosso catálogo de produtos para estarmos 100%. Sabe quantos itens a gente revisou? Quase 30 mil. Né? Então, isso é contínuo, né? Da mesma forma que você tem a legislação, daqui a pouco nós temos a reforma tributária, isso tudo se realimenta. Então, uma das coisas que fica de mensagem aqui, primeiro, um agradecimento enorme às 7 gerações que nos precederam aqui, né? A todos os parceiros que estão aqui, que nos apoiam nessa caminhada, né? E isso não para nunca, né? A EB, tenho que agradecer enormemente, né? A Firjan, a Receita, aos nossos parceiros, seja da gente de cargas, despachantes, aeroporto, Porto Seco, que nos permitem, né, fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Sabe o que a gente sabe fazer melhor? Revisar motor para o mundo. Então, eu queria apresentar um filminho, porque aí vocês vão ter ideia do que está acontecendo lá em Petrópolis e ter uma visão dessa evolução, né? Agora, sempre, né, SQDC, segurança, depois qualidade, depois prazo e, por último, custo. E é assim que a gente está progredindo. Então, eu pedi para passar o vídeo e encerrar. A Selma, fundada em 1951 como uma empresa de ventiladores domésticos, passou a revisar motores aeronáuticos em 1957, quando foi adquirida pela Panair do Brasil. Pertenceu ao Ministério da Aeronáutica do Brasil entre 1965 e 1991 e tornou-se parte da GE Aviation em 1996, passando a se chamar GE Selma. Foi assim, com a competência e comprometimento dos nossos colaboradores, que nos tornamos uma grande empresa da aviação, com unidades em Petrópolis, Rio de Janeiro e Três Rios. A GE Selma já revisou milhares de motores e atualmente tem capacidade para revisar centenas de motores por ano, entre eles o
GNX, LEAP, CF3410, CF6 e CFM56. O reconhecimento do nosso trabalho é internacional. Temos como clientes as principais companhias aéreas do mundo, operando com motores GE. Entregamos como solução um serviço de excelência desde a retirada dos motores até a entrega na base do cliente. Nossas modernas oficinas são preparadas com equipamentos de última geração e alta tecnologia para garantir a melhor qualidade e o menor tempo na revisão dos motores, priorizando a segurança de voo. Afinal, são 550 mil pessoas voando todos os dias com motores revisados por nós. Nossos processos de desmontagem, limpeza, inspeção, reparos, substituição de peças, montagem e teste dos motores seguem os altos padrões exigidos pelas autoridades aeronáuticas mundiais. Seguimos o princípio da melhoria contínua utilizando a metodologia Lean em todas as fases, com foco em melhor atender nossos clientes. A força de uma empresa está nas pessoas. Pensando assim, proporcionamos ambientes de trabalho seguros, saudáveis e inclusivos. Temos um time de profissionais capacitados e motivados. Temos ainda parcerias com instituições de ensino para a formação de mecânicos e contamos com profissionais formados em excelentes universidades. Nós da GE Celman somos movidos por desafios, tecnologia e inovação, o que nos conduz a uma constante evolução. GE, construindo um mundo que funciona. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom, terminamos pontualmente às 3h30. Infelizmente, não tem espaço para perguntas, a não ser que o presidente diga que eu possa avançar um pouquinho. Uma pergunta? Tá. Alguém gostaria de colocar uma pergunta? Eu tenho uma que me foi enviada aqui, mas eu penso que ela foi respondida ao longo do painel, que tratava sobre os possíveis impactos da inteligência artificial no comércio exterior. De alguma forma, tratamos sobre isso. Se houver outra pergunta, eu vou priorizar, senão eu abro para vocês complementarem. Existe alguma outra pergunta? Não? Vocês gostariam de colocar alguma complementação sobre esse aspecto, os impactos da inteligência artificial no comércio exterior? Quer dizer, vocês abordaram a facilitação, vocês abordaram a questão do controle do risco aduaneiro e o uso da tecnologia para, inclusive, melhorar a performance internacional, como o Ricardo trouxe, e dentro disso, e a partir disso, melhorar a reputação do Brasil enquanto um operador no comércio internacional, o que é essencial para as nossas operações. O que mais vocês gostariam de colocar? Não digo nada. Vamos lá. Da mesma forma que a Receita está buscando a produtividade e excelência, né, nas inspeções, né, a gente também está indo nesse caminho. A gente está começando com o que a gente sabe fazer de melhor, que é a performance de motores. Mas já estamos com parcerias, né, para desenvolver inteligência artificial, não só em comércio exterior, mas na parte de faturamento, que é bastante complexo, e outras funções da empresa. Uma das coisas interessantes é que eu pensei que a inteligência artificial fosse um bicho monstruoso, né? Nós conseguimos desenvolver isso com a nossa engenharia e com parceiros da ANEC, que tem um cientista fantástico lá, matemático, que nos ajudou a desenvolver as fórmulas. Então, eu diria o seguinte, é um caminho sem volta e, obviamente, né, tem um caminho a ser trilhado. E fico muito feliz de ver todo esse trabalho fantástico que está sendo desenvolvido por vocês. Talvez a gente pegar uma best practice com vocês aí. Pô.
Então, só também agradecer aí. Eu só queria colocar talvez uma última questão, né? A GSA mostrou bastante coisa aí, e que o pessoal muito ouve falar do tal do chat GPT, né? Não comentei aqui sobre o chat GPT, mas é também uma tecnologia que a gente está olhando na Receita Federal, tanto para atendimento, né? Que é meio mais óbvio, como também para dentro dos nossos próprios processos, né? Porque um tipo de inteligência artificial generativa como essa, né? Esse tipo de tecnologia, a gente pode, por exemplo, treinar o algoritmo para que um auditor da Receita interaja com ele e consiga fazer de forma mais rápida a fiscalização, né? Não precisa ele ficar digitando todo o texto, talvez ele interaja ali de alguma forma com a inteligência artificial, e ela já sendo treinada adequadamente, já consiga dar muito mais agilidade na geração de trabalho, até na área de direito também, né? Tem iniciativas nessa área de poder usar esse tipo de interação com a inteligência artificial através de chat, né, de pergunta e resposta, e certamente a Receita Federal, como uma grande instituição de processamento de dados e de interpretação do direito, ela vai se beneficiar disso daí. Então, é uma tecnologia nova, né? Esse ano ela bombou, né? Mas a gente está estudando ela, como a maioria das outras instituições estão, e em breve, né, a gente espera ter aplicado ela efetivamente, né, com projetos práticos. Marcos, quer falar alguma coisa? Não? Bom, então eu quero agradecer muito a participação de vocês, e para mim é muito interessante poder ouvi-los e entender como que o Brasil está na corrida dentro desse universo de novas tecnologias, seja pela parte da administração pública, seja vendo a performance de uma empresa como a GE Celma, que compreende o valor de um ambiente regulado, que busca atender a essa regulação, mas que também busca novas formas de facilitação, e dentre as quais a tecnologia. Então, eu acho que essa interação era o nosso propósito para esse painel, entender um pouco da visão de cada um, e eu só tenho a agradecer a vocês, porque eu aprendo o tempo todo sobre tecnologia, então muito obrigada a todos vocês. Bem, muito obrigado aos participantes do painel.